Salve, salve, torcedor Alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo para vocês um corte aí do Massini, falando muito da possível chegada do Andreas Pereira, como ele jogaria, se ele se encaixaria tão bem aí nesse elenco, nesse time do Abel. Sem mais delongas, bora tocar o vídeo, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Mas você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então da questão Andreas Pereira. O Globoesporte.com trouxe uma informação que eu acho que não é muito usual, né? É estranho isso. Parece que tem divulgar que vai ter uma reunião para para conversar com o conversar com uma reunião para conversar com o Fulham sobre o Andreas, né? O Andreas foi titular na maioria dos jogos da Premier, que ele estava à disposição, e hoje ele começou no banco. Aliás, entrou muito mal, jogou muito mal hoje, tá? Só para deixar isso claro. Daqui a pouquinho, o Léo Suzuki vai estar aqui com a gente para a gente falar sobre isso. Eu acho que a questão do Andreas é o seguinte: o Palmeiras fez a proposta, 18 milhões, o Fulham não aceitou. Então, o Palmeiras aumentou para 20. Me parece que esse é o limite, tá? Acho que 20 é um limite para o Palmeiras investir nesse jogador. Eu não sei o que vocês pensam sobre a característica do Andrés, como ele joga, questão tática, questão técnica e tal. A gente vai falar sobre isso já já com o Léo Suzuki. Então, a coisa está nessa parada. O que o Fulham tem a favor dele? Tem um tempo, a janela está aberta, abriu agora, eles podem esperar até o final de janeiro para fazer a contratação. Então, sinceramente, eu digo para vocês, agora é um sentimento meu. Não acredito que as coisas se definam amanhã. Não acredito. Acho bom a galera diminuir um pouco a ansiedade e a expectativa, né? Amanhã é a reapresentação, vamos começar o Campeonato Paulista ainda, tem até final de março para começar o Brasileiro, tem coisa ainda para acontecer, então é preciso abaixar um pouco a expectativa, porque eu não tenho absolutamente a convicção que eu tenho que os caras vão responder amanhã, porque eu não faria isso. Entendeu? Eles podem vender um jogador mais caro daqui a um tempo, certo? Concorda comigo? É um raciocínio inteligente, me parece. Então, não me parece que os caras vão ter que decidir com pressa, a não ser que tenha jogadores envolvidos, né? Talvez o Richard Rios, talvez um outro jogador, talvez o Palmeiras possa olhar e dar assim um olhar, falar, olha, tem vários jogadores jovens surgindo aqui, a gente dá prioridade para vocês, uma futura negociação, a não ser que abra um canal, né, para que quase fazer uma parceria, entre aspas, com o Fulham para trazer o Andrés agora. Que, sinceramente, vai morrer se não trouxer agora? Vai morrer, né? Pode trazer agora, pode trazer um pouquinho mais para frente. A temporada está em andamento lá. Seria interessante porque o jogador vai chegar no meio do ano, em final de temporada dele, no auge da temporada do Palmeiras, disputando o Mundial, né? Então seria interessante já fazer um trabalho com ele, de repente dar uns 10 dias para ele dar uma recuperada e aí começar a trabalhar, porque vai cobrar. O ano de 2025 vai ser muito apertado para o Palmeiras, tá bom? Muitos Olha, jogos. Léo, vamos entrar no tema, por gentileza, Andréas Pereira, porque, claro, ele ficou muito marcado com aquela questão lá, aquele lance do Palmeiras e tal, mas eu vou dizer o que eu penso dele. Eu acho ele um jogador, um 8 que pode ser 10 porque ele tem um chute muito bom, ele bate bem na bola, bom na bola parada, é um jogador com essa característica. Não acho que ele pode jogar lá atrás, porque aí ele pode comprometer. Não é muita característica dele pensar o jogo desde trás. Seria um camisa 8 com
uma possibilidade de ser um 10, jogar pelo lado, ele tem essa característica. Eu não vou entrar em valores, porque é muito louco a gente falar vale, não vale, muito dinheiro, pouco dinheiro. Essa é uma coisa que eu não pergunto, não entro nessa questão, mas eu te pergunto, como analista de desempenho, se um clube liga para você e fala, meu, Léo, me faz uma análise do Andréas Pereira, aonde ele pode encaixar no Palmeiras, para mim, seria um camisa 8, seria Aníbal e Andrés com um camisa 10, um meia. Vocês podem, aliás, vocês podem escalar aí, entendeu? Pode escalar, tá bom? Como seria se o Palmeiras conseguir contratar, o que eu acho muito difícil. Fala um pouquinho do Andrés, tá bom? Bom, você falou bem, Massa, você falou bem. É bem isso mesmo. O Andreas é um cara que até já jogou um pouco mais à frente do que ele tem jogado ultimamente, né? O Fulham é um time que joga em linha de 5, geralmente, então é uma linha de 5, uma linha de 4 e um centroavante. O Andreas é um dos meio-campistas dessa linha de 4 pelo meio, geralmente ele e mais um volante. E o Andreas, ele é um cara que, pensando no Palmeiras, até para já dar um exemplo mais factível, eu visualizo para o Andreas algo parecido com o que foi a função do Zé Rafael em 2022, que ele era um segundo volante, só que no momento ofensivo ele virava um meia, praticamente. No momento ofensivo, o Danilo era mais responsável pela saída de bola e ele praticamente estava ali do lado do Veiga. Eu acho que o Andreas é um cara bastante nessa linha, assim, um cara que você pode ter como um 8, só que um 8 que vai virar um meia, que vai pisar na área muitas vezes e que vai te dar criatividade, que vai te dar um gás ali no momento ofensivo. Ele só não tem o mesmo gás de um Zé Rafael, por exemplo, de 2022 na parte defensiva. Isso ele não vai entregar com tanto com tanto poder, assim. Claro que, pô, se ele vier, ele vem de uma Premier League, então é uma liga que, obviamente, exige que ele não seja um tapado defensivamente, né? Não é um completo nulo nessa questão, mas não é a característica principal dele. A característica principal dele é ajudar o time ofensivamente, ditar ritmo, seria até um segundo volante de uma característica que o Palmeiras não tem, mas o Palmeiras não tem um segundo volante que a construção é o principal poder. Porque o Rios, cara, o Rios não me desce, sabia? E não é isso que ele faz, né, Márcio? O Rios é um cara muito mais de drible, de conduzir a bola, de receber na frente. Ele não é o cara que vai dar um passe para furar uma linha, por exemplo, quando o Palmeiras está enfrentando um time fechado. O Rios é um cara que vai conduzir, vai chamar para um drible, às vezes vai abrir na direita para o Estevão poder vir para dentro, mas não é o cara que vai quebrar uma linha de marcação com um passe. Então, esse jogador o Palmeiras não tem. O André seria algo nessa linha, né? Até poderia vir para ser um 10 se a posição de 10 no Palmeiras não tivesse com um monte de gente já, né? Por isso que eu imagino ele sendo 8, porque, pô, já tem o Veiga, Maurício, o Facundo pode jogar ali, o Estevão pode ser testado ali, enfim, o Rômulo, já tem muita gente para essa função. Então, eu imagino realmente o Palmeiras trazendo ele para ser um 8 ali ao lado do Aníbal. Ô, Léo, mas vem cá. A turma fala Vila Sante, plano B. O que tem do Vila Sante para atualizar vocês? O Grêmio tá assim, ó. Sabe o peixe, quando você está tirando do rio, ele fica assim, ó. Só que 15 milhões de euros, é muita coisa. O Palmeiras não conversou com o Grêmio ainda. O Palmeiras conversou com o assessor, com o staff, com os empresários do Vila Sante. O Gustavo Gomes já deu uma ligada para ele também. Olha aí, cara, vem aí, aqui é palestra, não sei o quê. Já explicou como funciona. O jogador topa. Só que, e agora? 15 milhões de euros o Palmeiras não vai pagar. Isso é um fato. Recente, o Grêmio aposentou o King Naldo, o Reinaldo saiu do Grêmio. Eles têm dificuldade ali para montar o time. E o Palmeiras tem algumas boas moedas de troca, entendeu? Lateral esquerdo não falta. Então, tem dois aí, então pode levar o Caio Paulista, então a gente vai levar. Eu vou contratar uns eunucos para levar o Caio Paulista no aeroporto, certo? Para carregar ele, vai, filho, vai com Deus. E aí, me fala, Vila Sante, em comparação com o Andrés, da visão que eu tenho, um é mais 8-5, marca, rouba a bola, né? E tem menos a questão de entrar na área para fazer gol. Mas eu quero te ouvir porque você é o cara. Não, é isso sim. O Vila Sante
é um bom jogador, assim como o Andreas, mas um jogador completamente diferente, um jogador que oferece ao time características bem diferentes. Ele é um cara que ele surge como 5, né? No início do Grêmio, ele era 5, primeiro volante. Ele passa a jogar em alguns momentos de segundo volante, jogou em alguns momentos de segundo volante nessa última temporada, até porque ele é um dos melhores jogadores do Grêmio, né? Acho que era talvez o jogador mais regular do Grêmio nas últimas temporadas. Então ele foi meio que automaticamente ganhando mais responsabilidade, ganhando mais moral e virou até um segundo volante que consegue infiltrar na área. Não é um segundo volante que vai construir tanto, né, que vai ser aquele cara que vai ditar o ritmo da posse de bola, mas é um cara que pode em alguns momentos infiltrar na área. Agora, o que ele de melhor oferece é justamente essa parte defensiva. Ele é um cara que rouba muita bola, é um cara que tem um bom desarme, que tem boa interceptação, que tá no auge físico, né? É um cara que é aquele meio campista incansável ali, que corre de um lado para o outro, que tá sempre na jogada. É um jogador de seleção também, né? Assim como o Andreas, o Villasanti sempre tá convocado para a seleção paraguaia. Então, é um bom jogador. Se o Palmeiras traz o Villasanti, pensando que a dupla titular atual é Aníbal e Richard Rios, daria até para se criar 3 alternativas de dupla, porque dá para jogar Aníbal e Villasanti, Aníbal e Rios, e Villasanti e Rios. Dá para fazer os 3, porque o Villasanti pode ser o 5, pode ser o 8. Ele virou esse meio campista que pode fazer os 2, primeiro e segundo volante. Eu gosto do jogador, mas assim, eu acho que é um bom jogador. Mas, inclusive daria para vir ele e o Andreas. Um não anula o outro, não. Podia vir os dois que não teria problema nenhum. Pois é, cara, pois é. Acho que não é o Eu acho caso, né? que não é o caso. Eu acho que eles não vão querer investir, acho que nem dá condições de dinheiro para fazer isso, mas Sim. aí seria um mundo perfeito, né? O meio-campo, você teria 2 times fácil para jogar todos os jogos à Vera. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui no Verdão Notícias. A gente trouxe aí um trecho aí do Massini falando com o Léo Suzuki, falando muito sobre o Andrés, tá? Tem toda essa questão envolvendo a janela do exterior, né? A janela lá abriu dia 2. Então parece que Puma deu uma segurada para responder o Palmeiras, para deixar a janela lá abrir. Então, era 18, foi oferecido 20, não ainda foi tão aceito de bom tom, e tem essa possibilidade que o Massini falou de fazer algumas trocas, igual foi a negociação do Paulinho. Então, sim, temos algumas peças alguns jogadores que não vão ser tão aproveitados esse ano, mas o negócio é saber se o Furman vai estar interessado em algum jogador que nós temos aqui que não faz parte do planejamento. Então, o Furman está segurando as pontas, está tentando segurar o Andrés, talvez para uma venda posterior melhor, e quem sabe a gente fica nessa expectativa, cara, aguardando e torcendo para que o Palmeiras consiga sim fechar com o Andrés Pereira. E o Villasanti, pelo que eles falaram ali, né, seria um plano B. Se não conseguisse o Andrés, viria o Villasanti, mas o ideal mesmo seria os dois, rapaz. Só que aí vai depender da grana, que eu acho que já vai ser muita grana. Então, na minha preferência, óbvio, eu acho que na preferência da grande parte da torcida vai ser pelo Andrés, tá? Então a gente fica nessa expectativa, iniciando a semana agora, essa segunda-feira, e eu quero que você participe com a gente, tá? Não se esqueça, deixa o like, você que não é inscrito, vai lá, se inscreva, ative o sininho. Rapaziada, o like é muito importante para o vídeo chegar para mais palmeirense. E a gente tendo qualquer informação de última hora, nessa segunda-feira, a gente traz em primeira mão para você aqui no nosso canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.